Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livro muito bonito, chamado Siddhartha, do Hermann Hesse. Este livro foi publicado em 1921 e, ao contrário do que possa parecer, né, por conta do título aqui deste livro, não, minha gente, este livro aqui não é sobre Buda. Na verdade, assim, Buda é um personagem aqui dentro dessa história, mas o Siddhartha, do título deste livro, é um outro rapaz. E, de certa forma, a vida deste Siddhartha aqui, que dá título ao livro, é baseada na vida do Siddhartha Gautama, né, que é ali o Buda mesmo. Talvez a gente esteja falando de duplos aqui dentro deste livro, já que o Buda também vai aparecer aqui num dado momento. Bem, fato é que o Hermann Hesse escreve este livro pensando na sua experiência na Índia, né? Então, quando ele tinha ali por volta de seus 30 anos de idade, ele passa bastante tempo por lá, e por conta dessa passagem do autor pela Índia, ele acabou se interessando bastante pela cultura em geral do lugar e também pela espiritualidade oriental. E provavelmente, durante essa viagem à Índia, o autor entrou em contato com a história de Buda, o Iluminado, né, o fundador do budismo, aquele jovem príncipe do Nepal, né, como é conhecida aquela região hoje em dia, que renuncia ao trono, né, e todas as suas regalias, enfim, ele sai de mala e cuia, na verdade ele sai sem nada pelo mundo mesmo, em busca de seu despertar, né, de sua iluminação. É dito que durante esse caminho à sua iluminação, Buda se deu conta das 4 grandes verdades da vida, né? Sendo a primeira delas a de que sim, existe sofrimento constante, aliás, sofrimento e insatisfação constantes, né? A segunda verdade é a de que tanto o sofrimento quanto a insatisfação vêm dos nossos desejos. A terceira verdade seria a de que é possível sim transcender aí o sofrimento, né? Superar esse sofrimento a partir do momento em que você repensa aí esses seus desejos. Na verdade, a questão aqui é eliminar os desejos mesmo. Como é que você pode fazer isso? Você pode fazer isso reprogramando, né, sua forma de pensar, mudando as coisas de perspectiva, né? Então é uma questão de mudar de perspectiva e não necessariamente mudar as suas circunstâncias. E a quarta e última verdade é a de que você pode fazer tudo isso, né, mudar aí sua perspectiva, viver além dos seus desejos e tudo mais, né, enfim, repensar os seus desejos, dessa forma eliminando o sofrimento, se você seguir um caminho de 8 etapas, se eu não me engano, né, acho que ele chamou o negócio de óctuplo mesmo, mas então, vamos ver se você vai achar fácil de fazer isso. Você precisa, então, modificar a forma como você enxerga as coisas, reprogramar as suas intenções, a forma como você se expressa, a forma como você age, né, ou reage às coisas que acontecem ao seu redor, a forma como você vive também deve ser repensada como um todo. Você deve também repensar os seus esforços, eu acho que eu já estou no sexto, né, enfim, seus esforços, a forma como você pensa no sentido de atenção, repensar aí as coisas que realmente merecem a sua atenção e dar atenção total a essas coisas. E por fim, acho que é a última já, né? Perdi as contas, mas enfim, aprender a se concentrar. Então tá fácil, né? Mas é isso, segundo o Buda, né? Segundo o budismo, se você conseguir reprogramar todas essas áreas da sua vida, vai ficar tudo bem. Parece muita coisa para fazer? Sim, parece, mas me parece também que início de ano, não é mesmo? Esta aqui é a primeira resenha de 2021 aqui do TLT, não é mesmo? Talvez você possa repensar em algumas coisas. Então, pessoal, o que eu acabei de fazer aqui nesse vídeo foi dar só uma pinceladinha aí em alguns desses princípios, talvez, do budismo, né? Mas saibam que aqui na internet é muito fácil de encontrar muito material sobre budismo, tanto aqui no YouTube mesmo, como, sei lá, joga lá filosofia oriental ou budismo ali no Google e você vai encontrar uma infinidade de sites. Mas então, voltando ao Siddhartha do Hermann Hesse, esse livro não trata exatamente do budismo, mas o budismo permeia a obra inteira, eu diria. De modo que não é necessário que você saiba absolutamente nada sobre budismo. É como se o Hermann Hesse tivesse escrito um livro para todos. Qualquer leigo pode ler aqui esse livro e tirar alguma coisa para si, tá certo? Mas então, o Siddhartha aqui deste livro, como o Siddhartha Gautama, né, o Buda, também era um jovem bastante promissor. Também de origem nobre, ele era filho de um Brahmane. Só lembrando que na divisão de castas da Índia, os Brahmanes eram o topo. Eles eram os sacerdotes, né, ou seja, a maior autoridade daquela sociedade. Então é isso, ele é filho de um Brahmane e ele é promissor pra caramba. Todo mundo acha que ele vai ser tão bom quanto o pai dele, que também é respeitadíssimo ali naquela comunidade.
Siddhartha vive uma vidinha muito pacata, tem tudo à mão, ele é um jovem muito belo, chama muita atenção, aquela coisa toda, e é muito inteligente. Além de inteligente, é um rapaz muito interessado em aprender cada vez mais, em se aprimorar, em adquirir conhecimento. Ou seja, ele tem um futuro brilhante pela frente, tá certo? Mas, o que acontece com esse Siddhartha? Ele é um jovem insatisfeito. Talvez isso seja redundância. Bem, a questão é que algo está faltando na vida de Siddhartha. E logo no comecinho do livro, o leitor entende que ele está em busca de iluminação, de uma paz interior tão absoluta que ele possa se distanciar de vez do seu self, né, da sua individualidade. Ele quer se sentir completo e em perfeita harmonia com o universo. E aí ele percebe que nem o pai dele, nem os demais brahmanes que ele conhece são iluminados. Portanto, ele decide abandonar o seu lar, abrir mão de sua posição e seguir o seu próprio caminho. Afinal de contas, lá com aqueles brahmanes, ele não conseguiria as respostas para as grandes questões que o afligiam naquele momento, né? Ele queria saber ali sobre a natureza de sua própria existência, né? Ele queria saber sobre a vida, o universo e tudo mais. Como ele já adquiriu todo o conhecimento possível dentro da própria comunidade, ele abandona tudo, como eu já tinha dito a vocês. Só que ele não vai sozinho. Ele vai com o Govinda, né, que é seu melhor amigo e seu fiel escudeiro. E aí, logo no começo da jornada desses dois, eles vão se deparar com um grupo de ascetas, conhecido também como samanas. Então, os samanas são ali um grupo de pessoas extremamente disciplinadas. Então, eles são extremamente disciplinados principalmente para a meditação e para o jejum. Aqui, num dado momento, o narrador vai descrever os samanas como a carne que abandonou suas faces e suas pernas, ou seja, eles eram muito magros. E aí, com esse grupo, além de jejuar e meditar, ele também aprende algumas coisas interessantes. Ele aprende a transferir a sua alma para aves. E aí ele experimenta aquela existência livre das aves. Mas ele também aprende a transferir a sua alma para uma carcaça de chacal. E dessa forma, o que é que ele vai experimentar? Ele vai experimentar a autodecomposição. Eu particularmente achei essa imagem muito forte. Não sei vocês aí. Mas aí o que acontece? Depois de um tempo, Siddhartha percebe que o que aquelas pessoas estão fazendo, na verdade, é fugir do seu self. Ele acaba percebendo que aquela coisa de jejuar, meditar, né, transpor a alma para outros animais, ou para uma pedra, ou para o rio, etc. Aquilo ali é uma forma de escapismo. E não era nada disso que ele queria, veja bem. Então os dois acabam se afastando dos samanas. Quando eles se afastam dos samanas, eles acabam ouvindo falar a respeito de um homem iluminado, que seria ali o próprio Buda. Ele tem diversos discípulos, diversos seguidores, e é exatamente o fato dele ser um homem iluminado que chama a atenção de Siddhartha. Então ele resolve segui-lo, né? Procurar por ele, na verdade. Aí tá, Govinda vai junto. Pois muito bem, os dois encontram Buda, Buda é realmente um iluminado, e Siddhartha vai aprender muito com Buda, né? Com esse grande mestre. Mas lembrando que Siddhartha é essa criatura sempre insatisfeita e ele está em busca de um objetivo muito claro, que é a iluminação, ele acaba se dando conta do seguinte: ok, Buda é um homem iluminado que tem muito para ensinar, ele aprende tudo com Buda, mas o principal ele não consegue aprender com aquele homem iluminado, que é exatamente como foi que ele se tornou iluminado. Ele jamais seria capaz de expor em palavras o que exatamente aconteceu naquele momento da iluminação. E como é isso que Siddhartha quer, né? Ele quer saber o que acontece no momento exato da iluminação, que ele resolve também abandonar Buda. Então ele se dá conta disso, né? De que nenhum grande mestre será capaz de ensinar aquilo que realmente vale a pena para ele. É impossível ensinar alguém como se tornar um iluminado. Então ele abandona Buda, só que o Govinda continua lá, ele permanece com o grupo de Buda. E dessa vez ele continua aí sua jornada absolutamente sozinho. Não só porque Govinda, né, o abandona para ficar com Buda, mas também porque ele se dá conta de que é apenas seguindo o seu caminho sozinho, experimentando sua vida sozinho, que ele terá chance de se tornar aquilo que ele precisa se tornar. Ou seja, finalmente ser uno com o universo. Então, para Siddhartha,
o máximo que os mestres podem ensinar, né, o máximo que eles podem transmitir é conhecimento, né, informações. Mas a sabedoria vem de dentro, né? Então vem com o passar do tempo e com o conhecimento de mundo. E a jornada de Siddhartha continua, né? Depois do encontro com Buda, né? A coisa vai longe ainda, né? Esse livro aqui dá conta praticamente da vida completa de Siddhartha, né? Então o livro vai terminar ali na idade avançada desse personagem mesmo. Ao longo do caminho ele vai encontrar diversas pessoas importantíssimas ali para, né, o seu desenvolvimento pessoal ao longo do livro todo. E essa jornada do Siddhartha me lembrou bastante a jornada de Fausto de Goethe, né? Já tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link lá embaixo para vocês darem uma olhadinha. Não tem nenhum pacto com o demônio aqui em Siddhartha, não é nada disso. Mas a questão é que aqui Siddhartha também vai passar pelo pequeno mundo e pelo grande mundo. No começo de sua jornada, ele vai praticamente se tornar um mendigo, né, junto aos samanas. Mas ele também vai trabalhar com grandes empresários, digamos assim. Ele vai enriquecer, vai perder tudo, vai esquecer o seu propósito, vai se reencontrar, e você vai ler aqui com todos os detalhes, né, sobre cada uma dessas etapas que ele vai seguindo, né, até chegar ali à sua idade avançada e tudo mais. Tem um momento aqui muito bonito nesse livro em que ele vai encontrar, na verdade ele vai reencontrar uma figura muito simples, mas que me parece, né, no fim das contas, que foi ali seu grande mestre. E é isso, este é um livro curto, com menos de 200 páginas, em que você vai acompanhar aí toda essa jornada de Siddhartha em busca, né, de seu autoconhecimento ao longo aí de toda uma vida. E tem certas coisas que ele só vai compreender lá no finalzinho da vida mesmo. Mas é aquilo, não é mesmo? Você não precisa esperar o fim da sua vida para pensar nessas coisas que Siddhartha só descobriu ao fim da vida dele. Você pode já pensar em tudo isso, olha só, lendo este livrinho aqui. E é um livro muito bonito, escrito com muita delicadeza, com muita leveza. Até aquela passagem do chacal que eu comentei com vocês é descrita de um jeito muito bonito. Então, particularmente, não achei este livro tão meloso quanto outros leitores acharam, né? Eu realmente, né, fico aqui com a minha opinião de que este aqui é um livro belíssimo. E é aquilo, no fim das contas, se você ficou interessado em conhecer essa história, dê uma chance ao livro. Este é meu segundo contato com a obra deste autor alemão. O primeiro livro que eu li dele foi o Demian. Continua sendo o meu favorito do autor, mas esse aqui não fica muito atrás, não. E eu acho que este aqui é um bom livro para se ler enquanto se é jovem. E veja bem, jovem de todas as idades. Hein? Tem alguma coisa aqui neste livro que talvez possa acalmar a sua ansiedade. Essa busca do Siddhartha pela sua iluminação pode não ser exatamente a sua busca, mas no final das contas todos nós estamos em busca de algum tipo de sabedoria, não é mesmo? Mas é isso então, pessoal, eu vou ficando por aqui, deixo aqui para vocês então minha primeira dica de leitura de 2021, eu espero realmente que você aí que nunca tenha ouvido falar de Siddhartha tenha ficado aí curioso para saber sobre essa jornada, e é isso, vou ficando por aqui, vejo vocês nos próximos vídeos do canal, um beijo grande e até mais!